Olá, seja muito bem-vindo ao Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes. A educação à distância, chamada EAD, já conquistou 9 milhões de brasileiros estudantes, né, números de 2019, segundo a Associação Brasileira de Educação à Distância, 17% maior do que o ano anterior na comparação. Pois é, mas e aí? Com a pandemia, a gente vê que até o setor público, a educação pública, também acabou migrando, pelo menos temporariamente, para o ensino à distância ou ensino remoto. A gente vai entender melhor. Para você, isso é bom? É ruim? Será que a educação à distância vai salvar a educação brasileira? Ou será que vai aumentar ainda mais a distância entre ricos e pobres? Tudo isso a gente vai saber e conversar agora com dois grandes especialistas aqui no Ideias e Debates. Primeiro a gente vai chamar a Maria Alice Carraturi. Maria Alice é mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, psicopedagoga pela Unicamp e pedagoga pela PUC São Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Maria Alice. Muito obrigada, fiquei bastante honrada pelo convite e principalmente porque a educação à distância virou o grande assunto do momento. Então, estamos aqui para poder discutir um pouquinho sobre ela. E também com a gente, Frederick Michael Lito. Frederick é graduado em Rádio e TV, é doutor em História do Teatro e é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Muito obrigado, professor Lito, né, para quem conhece o senhor pela USP. Muito obrigado pela sua participação. Professor, eu gostaria de iniciar com o senhor, eu acho que o senhor deve estar nos ouvindo bem, e para contar um pouquinho, e depois eu vou pedir para a Maria Alice também, um pouquinho da história de vocês. Eu sei que o senhor é um pioneiro na educação à distância, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da escola do futuro da USP, né? Que a gente está falando do futuro, mas isso começou, me parece, algumas décadas atrás. Conta rapidamente uma introdução para a gente entender a sua referência. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês para dar um tipo de contextualização da educação à distância. O Brasil, na década de 70, era um dos países mais importantes do mundo em educação à distância, porque tinha vários projetos em andamento usando televisão e rádio e curso por correspondência. Por exemplo, o telecurso já existia. Planejado oferecer educação básica para adultos que não tinham terminado sua educação primeiro e segundo grau com a idade certa. Também tinha TV Educativa de Maranhão, que foi muito bem sucedido. E, finalmente, um projeto em que eu fui consultor, projeto SACI, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, que usava o novo BrasilSat, o novo satélite brasileiro, que tinha certos dispositivos no satélite reservado para uso educacional. Isso foi em 1972, 73. Eu ia para São José dos Campos 2 dias por semana para ajudar lá. E o projeto era para transmitir aulas para fazer o aperfeiçoamento dos professores já em serviço no Rio Grande do Norte, especialmente na área rural e área urbana, usando televisão. Então, o Brasil foi famoso, está em toda a literatura daquela época. Mas na década de 80, o governo brasileiro parou de investir nisso, de estimular, e os profissionais da área migraram para outras áreas de educação. Com a chegada da internet, no fim da década de 90, o interesse de todo mundo em educação à distância reincentivou, e hoje em dia tem a importância que tenha. Você pergunta da minha experiência. Uma das coisas que funcionou de impacto antes da internet chegar no Brasil foi o videotexto, que é uma tecnologia que ligava computadores distantes em várias partes do Brasil e outras partes do mundo, com televisão residencial aqui no Brasil, usando linhas telefônicas comuns, como a Caixa, que é Telebrás, Telesp, aqui em São Paulo, alugava. Mas era um sistema mais primitivo. Mas eu
como professor da USP, na área de rádio e televisão, eu me interessava muito nisso, e eu comecei a estudar e até oferecer informações através de videotexto aqui em São Paulo, isso em 1982, 83, assim adiante. E eu resolvi pegar uma bolsa do CNPq para fazer pesquisa de pós-doutorado no Stanford University, em Califórnia, que é o centro do Vale do Silício, e foi uma decisão absolutamente de importância fantástica para mim, porque Stanford, naquela época e ainda hoje em dia, é o centro de pesquisa em cognição humana, como as pessoas aprendem, e também em tecnologia de informação. Se você junta essas duas coisas, você vê que as implicações para a aprendizagem, tanto a educação básica, quanto superior, quanto a educação continuada de adultos, tendo essas novas tecnologias, temos absolutamente um novo mundo de possibilidades. Então, o que eu vi lá no Stanford, o que estava acontecendo nas escolas, porque isso foi em 87, 88, foi lá, Stanford estava começando a colocar as primeiras gerações de computadores pessoais, computadores não mainframe, não daqueles de grande porte. Mas, eu entendi. Sim. O senhor imaginava que, passadas essas décadas, provavelmente o senhor tinha uma visão de que hoje a gente teria essa avalanche de cursos que a gente tem, né, chamada MOOC, né, que todo mundo pode acessar. O senhor já anteviu lá atrás isso, né? E hoje, o senhor acha que o Brasil ficou para trás, passadas todas essas décadas, em relação a outros países, em relação à EAD? Absolutamente. Isso é menos a culpa parcialmente a culpa do governo federal e dos estados. Não foi por falta de dinheiro, foi por causa de preconceito dos educadores. As faculdades de educação têm uma atitude de conservadorismo extremamente forte e simplesmente queriam continuar dando aulas do mesmo jeito que aulas foram dadas 100 anos atrás, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, a introdução de tecnologia como intermediário, e se você considera que apenas a metade dos municípios brasileiros tem algum tipo de faculdade pública ou privada, então, se você não usa a educação à distância para capilarizar o acesso ao ensino superior ou para adultos querendo completar seu ensino básico, enquanto eles trabalham, então não podem se retirar do dia todo. Então, o Brasil atrasou, para responder a sua pergunta, o Brasil atrasou muito devido às faculdades de educação, seu conservadorismo, o conservadorismo do Ministério de Educação, que criou tantos empecilhos, tantas restrições, que absolutamente engessou as possibilidades de usar a educação à distância de uma forma bem liberada, bem flexível, bem criativa. Se você considera como o mundo de publicidade no Brasil ganha prêmios no mundo todo para a sua criatividade, é uma grande tristeza que a gente não ganha esses prêmios em educação à distância, porque nossa educação à distância é bastante tímida, não tem muitas ilustrações, muitos exemplos de criatividade, nem na tecnologia, muito menos na pedagogia. Mas eu acho que agora, com essa nova época, temos um futuro um pouquinho mais promissor. Algumas das últimas decisões do Ministério da Educação mostram uma mentalidade de abertura. O Conselho Federal de Educação está fazendo manifestações absolutamente favoráveis à educação à distância. Temos um futuro bastante mais promissor, realmente. Pois é, no momento que a gente grava esse programa, o Conselho autorizou muito recentemente, nessa semana, as aulas online para as universidades. Bom, mas vamos ser cavalheiros e passar a palavra também para a Maria Alice Carraturi, que eu fiz uma introdução, mas eu queria que você também, Maria Alice, falasse um pouquinho da sua experiência dentro do EAD. A gente sabe que você foi presidente da Univesp, né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso, e da sua experiência, antes de eu passar a primeira questão. Tá bom. Bom, eu
estou na educação há 35 anos, né? Então, eu comecei muito cedo e fui professora de educação infantil, de educação básica, dei aula no antigo magistério, depois no ensino superior, e, e tracei também minha carreira na gestão pública. Eu fui para a Secretaria de Estado da Educação, para o Centro Paula Souza, antes de ir para a Univesp. Aí fui presidente da Univesp, de lá eu fui para o Ministério da Educação, e fui responsável pela Base Nacional de Formação de Professores em 2018, que foi aprovada como diretriz curricular nacional em 2019 pelo Conselho Nacional de Educação. E faz 20 anos, exatamente, que eu comecei como coordenadora de educação à distância numa universidade privada aqui de São Paulo, e sempre trabalhei em universidade com educação à distância, na educação básica com tecnologia educacional, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre, especificamente, a Univesp, que eu sei que você está interessado. Tá bom. Pois é, a Universo é muito interessante, até porque é uma novidade, né? Mas, Maria Alice, tem uma pesquisa da TIC Educação, né? Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, que mostra que 28% das escolas localizadas em áreas urbanas, né? Não é rural, não, do país tem ambiente ou plataforma virtual. E o número nas particulares sobe para 64, né? Eu abri o programa falando, será que a educação à distância vai nos salvar, né? Eu acredito muito na tecnologia, acho que vocês também, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, diante da pandemia, que tem comunidades que não têm um tablet, não têm um celular, né? Essa novidade que a pandemia trouxe pode afastar mais ainda as classes sociais em relação à educação? Certamente. Aliás, eu costumo dizer que os problemas esses problemas que a gente está vendo na educação, eles não são novos. Só que como eu costumo usar uma imagem aqui, quando o rio abaixa, né, que é o caso, então a gente começa a ver tudo que estava escondido ali por baixo desse rio. Então, a tecnologia, ela sempre foi muito refutada na educação básica, como o professor Lito falou, na educação superior também. Faz pelo menos 30 anos que a gente tem tentado implementar tecnologia, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Existe muita resistência em relação a essa implementação, e agora, e claro, né, que para você implementar o uso de tecnologia didaticamente ou pedagogicamente, eu precisaria, claro, de infraestrutura. Então, minimamente, eu preciso de computador ou algum mobile, né, um tablet, e eu preciso de acesso à internet. Então, a gente sabe que hoje 25% do país não tem acesso à internet, e aqueles que têm, muitas vezes, pelo próprio smartphone. Então, não tem um equipamento adequado em casa para estudar. Então, é muito difícil uma criança ou mesmo um adulto estudar por smartphone. Não é o equipamento mais adequado para você ficar muito tempo conectado. E, de fato, a gente tem visto isso, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Por exemplo, Nova York, quando houve essa epidemia que as escolas fecharam e teve o afastamento social, o que eles detectaram é que 30% das crianças não tinham equipamento ou acesso à internet. Só que, em algumas semanas, o governo resolveu o problema. Então, ele adquiriu os equipamentos e foram distribuídos. E assim foi em Portugal e outros países da Europa, aconteceram as mesmas coisas. Então, não é 100% das crianças que têm acesso à internet, e, de fato, as crianças que têm e das crianças que não têm, a diferença vai ser cada vez maior em termos de aprendizagem, porque essas crianças que têm equipamento, têm computador e têm espaço até para estudar em casa, elas não pararam. Então, elas continuaram tendo vínculo com a escola, continuaram tendo vínculo com a aprendizagem, né, tem o seu professor lá, e essas crianças que não tiveram os equipamentos e não tiveram, que muitas vezes não tem uma mesa para estudar em casa, então, claro que isso fez com que o fosso aumentasse ainda mais, né? Alguns estados e municípios, pois não.
Não, desculpa. Não, é que me veio à mente o seguinte: eu me lembro uma notícia que eu vi recentemente que no Peru o presidente adquiriu 800 mil tablets e focou muito nessa questão. Não, o pessoal vai ficar em casa, tem que dar um jeito de estudar. O Brasil tem dimensões continentais, mas seria um começo? A gente está falando e gravando isso no momento em que estamos acabando que o Senado aprovou o marco regulatório do saneamento básico. A gente tem problema estrutural muito forte. Mas daria para se pensar numa questão como essa, de distribuição de tablets, talvez num mais baratinho, enfim? Sim, isso em algum momento já foi pensado, né? Isso começou nos Estados Unidos, aqueles tablets de baixo custo que o MIT começou a produzir. Isso depois veio para o Brasil como UCA, um computador por aluno. Então, houve, em algum momento, um esforço grande de ter um computador por aluno no país, né? E aí, como o professor Lito falou, essa política mudou, essa política federal mudou e, de fato, a gente perdeu um pouco o fio da meada aí, onde é que isso ficou. Agora, de fato, para que a gente tenha equidade no acesso, é preciso ter uma política pública que facilite ou a compra, Portugal fez isso anos atrás, né, que foi o projeto Magalhães. Então, mexendo com toda a economia, com a produção, com a venda, que é o varejo, e com os pais, eles conseguiram fazer a $100 esse computador educacional. Então, é possível, precisa ter essa vontade política, mas é preciso fazer alguma coisa, porque, de fato, hoje a gente vai ter esse excluído digital, né? E esse excluído digital, a gente está vendo agora, ele grita, né? Pois é. Eu vou passar a palavra de novo para o professor Lito, que eu vi que ele está ansioso para falar. A gente vai procurar, professor, falar bem curtinho, porque eu tenho 45 questões aqui para vocês, não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas como é que o senhor vê, fica à vontade para falar em relação aos computadores, e eu já emendo com uma questão também, como é que o senhor vê o futuro do EAD, se vai ser híbrido, essa experiência durante a pandemia que a gente está tendo, o que vai nos trazer? Eu quero me referir à questão do Peru. Porque temos uma flechinha de luz na nossa frente de solucionar esse problema aqui no Brasil. Desde a década de 80, 90, não me lembro, todo mundo que tem telefone ou que usa telecomunicações paga uma taxa mensal, um imposto que vai para um doutorado federal chamado FUST, Fundação de Aproveitamento de Telecomunicações. Esse fundo acumula muito e gasta muito pouco. Tem bilhões e bilhões de reais. Tem uma lei andando no Senado brasileiro, promulgado pelo senador Confúcio Moura, que é de Rondônia ou de Roraima, não me lembro agora no momento, que está propondo, está no Senado em possibilidade de votação, que esse dinheiro do FUST seja usado exatamente para comprar tablets ou telefones celulares para aqueles alunos que não têm a capacidade financeira das suas famílias para comprar isso. Eu acho que... E só adiantaria ou teria que dar um treinamento para esses alunos todos? Desculpe, eu não entendi. Não ouvi. Só o tablet adiantaria ou teria que dar um treinamento inicial para esses alunos? Treinar o aluno é a coisa mais fácil do mundo. Treinar o professor é que é difícil. Entende? É mais difícil. Na escola do futuro foi exatamente isso. Não, é uma coisa de galinha e o ovo. Se você tem bom conteúdo, fácil acesso, o aluno vai. O aluno vai e ele fica gamado na coisa. O problema não é o aluno está aberto às novidades. E se tiver educadores equipados para fazer uma educação não tradicional, não roteirizada, não com muita memorização, hoje em dia não tem muito sentido obrigar alunos a memorizar quantos flúvios do rio Amazonas, quantos rios alimentam ou capitais dos estados, etc. Se pode achar essa informação quando você precisa através dos meios digitais. Então, realmente, temos que repensar tudo o que estamos fazendo. Inclusive, eu estou para escrever um artigo sobre uma lei americana
no início do século XX, que fez um estudo das escolas, das faculdades de medicina em todo o país. Esse estudo fez uma transformação total em pouco tempo. E precisamos de o que se chama a Blue Ribbon Committee, uma comissão de fita azul, que é acima de qualquer suspeito, para dar uma olhada na educação básica e superior, para colocar a gente no século XXI, pelo amor de Deus. Maria Alice, eu queria que você, não posso perder a oportunidade, porque você tem muita experiência na capacitação de professores, né? Eu tenho conversado com muitos secretários municipais de educação, e a gente vê cidades que o pessoal só tem um WhatsApp e um Facebook, né? E uma pesquisa aqui, que, salvo engano, é do Instituto Rui Barbosa, 64% das escolas... Já vou achar que é pesquisa, mas enfim, não estão capacitados, os professores não foram, 61% das redes municipais não prepararam professores, né? Como é que é essa preparação dos professores? Com certeza já vinha sendo feito, mas pegou todo mundo de surpresa. É difícil, leva tempo? Não é simples, porque quando a gente sai da faculdade de educação, a gente sai preparado para dar aula numa sala de aula. Então, praticamente hoje, né, no país, ainda são poucos cursos de licenciatura que já trabalham com tecnologia educacional. E, de fato, apesar de nós termos 2,2 milhões de professores alocados na educação básica, e faz pelo menos 20 anos que a gente faz formação para uso de tecnologias, e essas tecnologias, claro, elas são mudadas, elas são atualizadas. Entretanto, usar a tecnologia na sala de aula, primeiro exige, então, a infraestrutura, equipamento e softwares, né? E uma outra coisa é a disponibilidade desse professor de fazer as aulas serem diferentes. Eu acho que o que é mais difícil, pelo menos para as redes públicas, é disponibilizar um equipamento por aluno, principalmente agora, porque os laboratórios, eles tinham por volta de 20, 25 máquinas, às vezes tem escolas pequenas que têm 300 alunos, tem escolas maiores que têm mais de 1.000 alunos, então usar 20, 30 computadores, nesse momento, é impossível, né? Faz muito tempo que a gente tenta introduzir a tecnologia na sala de aula, e eu acho que os municípios e as redes públicas, elas fazem esse esforço, mas acho que tem dois grandes problemas. Primeiro, que no Brasil a gente tem mania, isso na educação básica, na formação de professor, em cursos superiores, a gente tem uma formação extremamente teórica. Então, muitas vezes, você tem um professor que vai lá dar aula de como fazer uso de tecnologia. Então, a gente tem pouca prática. Então, os cursos são muito pouco práticos, né? Ensinar a fazer fazendo. Então, acho que a gente precisa olhar um pouco para isso. E acho também que uma outra coisa de fato, a falta dessa estrutura nas escolas, para que esse uso possa ser mais massificado, né? Então, se são só 60 e poucas secretarias, eu estou achando muito poucas, né? Porque eu até aumentaria esse número. É difícil fazer educação online? No começo é sim. Então, quando a gente sai da sala de aula, que é um modelo extremamente tradicional, que é como eu aprendi, como minha mãe aprendeu, como minha avó aprendeu, e para um modelo novo, ele exige um esforço inicial muito grande, e a gente já vai aprender fazendo mesmo, né? Então, a gente só fica bom professor online depois da terceira vez que você é professor online. Então, e acho que uma coisa que a gente precisa olhar muito não é só a mídia de entrega, mas é como a gente entrega. Então, é a parte da metodologia. A educação online, ela exige uma metodologia mais ativa, diferenciada, porque o que a gente está vendo se usa a tecnologia para fazer a mesma coisa que na sala de aula, ou seja, o professor fica aqui dando aula numa ferramenta síncrona, transmitindo, né, no sentido de que ele transmite conhecimento, e o aluno que está ali na casa dele recebendo vai aprender, né? E a gente já viu há muitas décadas que esse modelo não funciona.
Pois é, eu estava comentando com o professor que, em algum sentido, o telecurso lá atrás, ele era mais, em muitas vezes, mais dinâmico do que o que a gente vê. Eu tenho um colega que ele fazia curso de pedagogia, acho que é um dos campeões que tem online, né? Então, tinha uma professora exatamente fazendo isso, a Maria Alice. Ela falava e ela falou 1 hora, e eu falei, não tem como se acelerar, né? Porque eu não tenho paciência, porque já que é online, vamos acelerar essa voz, a gente aprende mais rápido, né? Professor, como é que o senhor vê? O senhor foi o criador da Escola do Futuro na USP, né? Que justamente desenvolve tecnologias e faz pesquisa. Como é que é a EAD, o EAD, que o ensino, né, que funciona, né? O que vocês descobriram ao longo Não, é dessa educação, né? É a EAD. A EAD, a educação, porque quando eu vi o EAD, eu falei, então é o ensino, então tá certinho. A EAD, que o senhor descobriu de novidade que poderia ser implantado? É caro, é difícil? Por que não se implanta essas tecnologias? Calma, você colocou um monte de perguntas dentro da geral. Sim, quando eu voltei do Stanford com alguns outros colegas da USP, da matemática, da física, até da faculdade de educação, foi possível criar um laboratório não para o ensino, era chamada a Escola do Futuro, mas era para pesquisar como essas novas tecnologias de comunicação, como computadores especialmente, poderiam melhorar a educação. A ideia era de olhar todos os níveis de educação, mas acabamos concentrando, porque o pessoal do ensino superior não estava interessado em discutir mudanças. Mas o pessoal da ensino básico nas escolas públicas e privadas no Brasil estavam abertas às nossas propostas. Então, nós fazemos educação, isso na década de 80, 90, fim de década de 80, 90 e do novo século, antes de eu sair de lá, nós interligamos escolas em Alasca com escolas em Amazônia, inicialmente por linhas telefônicas comuns, porque foi antes da internet chegar. E quando a internet chegou, puxa vida, era possível ligar escolas em Lisboa, em Portugal, com escolas em Santos e São Paulo e assim adiante. O custo dessas atividades era tão mínima e os professores que estavam envolvidos nos projetos eram tão entusiasmados e várias teses de mestrado e doutorado foram feitas na USP e Universidade Federal de Minas Gerais, baseadas nessas experiências da Escola do Futuro, que eu acho que temos que continuar desenvolvendo nesta área, porque os custos não são grande coisa. Inclusive, a Universidade Aberta do Brasil, que foi um projeto muito promissor e que não se realizou sua promessa, tem que ser retomada e não era uma questão de falta de dinheiro, tinha um orçamento de R$1 bilhão por ano. Para onde foi todo esse dinheiro quando não tem resultados para mostrar para isso? Porque as universidades públicas, que eram responsáveis para isso em grande parte, não absorveram a educação à distância dentro das suas instituições. A educação à distância sempre ficava no aditamento fora do campus, um grupo marginal. Aí, quando chega uma crise como aquela que estamos agora, todo o know-how está com um pequeno grupo lá, que não tem prestígio dentro de sua própria instituição. Realmente, eu fico deprimido quando eu penso sobre isso. Mas o potencial da educação à distância para nos levar a novos patamares, porque a educação à distância não vai substituir a educação presencial. Não vai. Sempre vai ter um espaço para a educação presencial, para aqueles alunos que simplesmente gostam de atmosfera pessoal, amizades, tapinhas nas costas, e especialmente os alunos jovens que têm que encostar no professor, ou para elogios, Mariazinha, que trabalho bonito você fez em geografia, parabéns, parabéns, ou cobranças. João, cadê seu trabalho de matemática? Não entregou ainda. Esse tipo de aluno não serve para a educação à distância. Não tem disciplina, não tem motivação para aprender ou para diploma. Então, sempre vai ter espaço no presencial para esse tipo de aluno. Mas o que nós vamos ver no futuro é presencial, sozinho, educação à distância, sozinho, e provavelmente a maior parte vai ser uma mistura das duas coisas.
Inclusive, tem gente da educação à distância que diz que a distinção entre o presencial e a educação à distância vai diminuir. Vai ser a educação. E cada um vai ter um pouquinho da mistura do outro. Eu vou parar aí, fico entusiasmado, eu perco o controle. Vai. Ideias e Debates está conversando com o Frederick Michael Lito, que é especialista na educação à distância, e também com a professora, mestre e doutora em educação, Maria Alice Carraturi, a quem eu gostaria de perguntar, Maria Alice, conforme eu dizia, eu conversei com muitos secretários, e assim, no estado de São Paulo a gente tem uma coisa mais homogênea, e você pega as cidades de 3 mil habitantes, e o pessoal fala assim, a gente aqui só tem o Facebook, não tem mais nada. Então vai pelo Facebook as aulas. E eu conversei com o município de São Caetano, e falei, aqui a gente já tinha um sistema online. Como que a gente podia unificar isso, pensando lá na frente, daqui 3, 5 anos, para que os municípios pudessem ter um sistema bom e barato para todos? Quando eu estava no Ministério da Educação, tinha sido desenvolvida uma plataforma chamada AvaMec, e tem uma outra plataforma chamada MacRed, que são recursos educacionais digitais, então totalmente gratuitos, e o AvaMec também é uma plataforma de ensino de aprendizagem que também está disponível. Então, muitas redes fazem uso dessas plataformas que são disponibilizadas pelo MEC, mas essas plataformas, elas precisam de atualizações e de suporte técnico, mas essas plataformas existem, pena que elas são pouco divulgadas, mas existem sim, plataformas gratuitas, e tem outras, por exemplo, eu vou até levantar a bola aqui para o professor Lito depois bater, o próprio Google tem oferecido plataforma gratuita para muitas redes públicas, principalmente nesse momento, acho que não só o Google, mas várias outras empresas, neste momento de pandemia, cederam gratuitamente várias plataformas, tanto de videoconferência quanto não é exatamente ambiente virtual, mas você conseguiria ter um repositório aí de conteúdos e daria para fazer algumas atividades online. No estado de São Paulo, por incrível que pareça, mesmo na cidade de São Paulo, existe uma desigualdade enorme de acesso à tecnologia, então a gente não está com isso resolvido. Tanto é que na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação tem distribuir o material impresso na casa dos alunos ou nas escolas, justamente por falta desse acesso, né? O que eu acho precisa dessa política pública de acesso ao equipamento e acesso também à rede, né? Porque senão não... Agora, professora, emendando ainda um pouquinho, eu queria... a senhora estava falando, eu pensando, por exemplo, eu entrevistei recentemente o pessoal da Nova Escola, que tem um trabalho agora, durante a pandemia, várias lives para ensinar professor como lidar com essa pandemia. Nós temos o SEMPEC. Essas instituições, elas auxiliam? Qual o papel delas, principalmente em relação à capacitação do professor, em relação ao auxílio ao Estado? Eu sei que o Estado de São Paulo tem a escola, salvo engano, Anísio Teixeira, tem uma escola de capacitação, né? Centro Paulo Renato. Centro Paulo Renato, isso. Que é outro, exatamente. O EFAP, Mas na época ele era secretário de Educação, quando ele fundou, eu estava lá, eu ajudei a inaugurar essa escola de formação do Estado de São Paulo, foi o Paulo Renato, por isso ele morreu, talvez, acho que 2 anos depois, então, por isso, em homenagem a ele, a escola passou a se chamar Paulo Renato Souza. Muitas mudanças, né, o Paulo Renato. E como é que a senhora vê a atuação do SEMPEC, da Nova Escola? Setor, né? Eu diria que eu vou chamar isso tudo de terceiro setor, né? Então, o terceiro setor, ele tem sido um suporte bastante forte para as redes públicas, tanto municipais quanto estaduais. Eles têm ajudado tanto na formação de professor quanto nas soluções, né? Então, por exemplo, tem um grande grupo agora de 30 instituições que se reuniram para oferecer soluções online, soluções por WhatsApp, soluções por TV. Então, é um grupo de terceiro setor que está dando esse suporte justamente para as redes públicas, porque a gente está vendo a ausência do Estado, né, no sentido do governo federal,
na liderança dessa pandemia, todos nós sabemos que falhou, né, nessa liderança de superação da crise. Então, eu acho que todo o terceiro setor está tentando, então, repor um pouco do que seria o papel do governo, né, o papel do Estado. Entendi. Professor, e é muito bom ver essa sua experiência que o senhor nos traz aí de algumas décadas, e eu queria que o senhor falasse um pouco do que essa tecnologia é capaz de nos oferecer, né? Eu tenho ouvido um pouco o professor Miguel Nicoleles, tem um dos maiores cientistas do Brasil, ele tem um trabalho muito legal de educação no Nordeste, e ele sempre bate na tecla, você aprende fazendo. Ele fala aqui, trigonometria, o menino não vai ficar só vendo vídeo, ele vai pegar um pedaço de madeira, vai medir, nunca mais ele vai esquecer. A tecnologia, a gente só não tem o olfato e talvez o tato, né? Mas os games, por exemplo, eles podem trazer coisas sensacionais, né? O que a tecnologia pode trazer para que a gente possa sedimentar mais o conhecimento com o EAD, né? Well, eu acho que tem tanta coisa. Por exemplo, quando eu estudei nas escolas públicas da cidade de Nova York, era obrigatório no ensino fundamental 2, antes de ir para o ensino médio, todos os meninos tinham que fazer o curso de marcenaria, aprender a medir, a aplicação da matemática na prática. E as meninas que iam fazer curso de ciências domésticas e assim em diante. Quando eu cheguei no Brasil, esses cursos não existiam e eu achei que eles nunca existiam. Mas Cláudio de Mori Castro, que é um velho amigo meu, me disse que quando ele estudou nas escolas de Minas Gerais, escolas públicas em Minas Gerais, na década de 50, 60, ele estudou marcenaria na escola. Então, o termo técnico para o que você está referindo são métodos ativos, que o aluno bota a mão na máquina para fazer alguma coisa construir. Isso pode ser feito em termos de simulação, isso pode ser feito remotamente, usando computer graphics, e a beleza da tecnologia entrando na educação básica e superior, e podemos fazer coisas que na sala de aula presencial seria muito complicado de fazer, entende? É difícil com realidade virtual, na sala de aula presencial, os custos de equipamento e tudo mais. Enquanto fazendo à distância, é possível fazer isso de uma forma bem mais econômica e interativa também. Então, é só uma questão de usar nossa criatividade, não segurar o crescimento. Uma das coisas que eu queria ilustrar é o fato de que aqui no Brasil, a educação à distância está relativamente na sua infância. Comparado com outros países que têm 150 anos, 100 anos, 70 anos de experiência em todos os níveis de educação, usando curso de correspondência, rádio, televisão, essas tecnologias foram usadas não no Brasil, mas muito modestamente. Mas hoje em dia é possível ter grandes pulos. Por quê? Porque não há um padrão dominante ao fazer educação à distância. O que é padrão dominante? Padrão dominante é um termo técnico que se refere a inovações, a industrialização, etc. Por exemplo, o automóvel. O automóvel hoje em dia tem a característica principal de ter 4 rodas, não é? Mas não era assim no início, no fim do século XIX, quando os automóveis começaram, tinha automóveis de 6 rodas, de 3 rodas, de 5 rodas, e até finalmente acertou o 4, sendo mais econômica, suporte, física, etc, etc. Nós não temos isso, nós não temos um padrão dominante de educação à distância. Simplesmente gravando em vídeo uma aula presencial e botando isso na internet, dizendo isso é educação à distância, é irreal, não é verdade. Então, isso abre as portas para a criatividade brasileira. Estamos na infância, temos a tecnologia à nossa disposição, tem uma população pública e privada precisando dessa informação, mas se deixa eu te dar uma ideia, um dos meus sonhos na Escola do Futuro, da USP,
coisa que eu nunca consegui realizar é criar um CD-ROM que ensinava qualquer disciplina do currículo. Eu achei álgebra do primeiro semestre, introdução de álgebra. Porque era a disciplina mais difícil quando eu era aluno de ensino médio. Só que essa CD-ROM seria organizada para levar o aluno a entender álgebra introdutória de uma forma, de uma das 7 tipos de inteligência reconhecidos. A ideia das múltiplas inteligências, a ideia de que inteligência não é uma coisa só, é um fenômeno que é como banana que você tira, abre, assim, abre. Então, você tem inteligência lógica, matemática, você tem inteligência linguística, espacial, pessoal, intelectual e assim adiante. Então, é possível criar num único CD-ROM o ensino de álgebra, de história, de literatura, de geografia, em que o aluno experimenta com todos esses, até que ele ou ela acha, agora eu entendi esses prontos. E a beleza disso é que nos leva a uma outra teoria que podemos fazer usando essas novas tecnologias, que é mais difícil de fazer na sala de aula, que é Deep Learning. Deep Learning, aprendizagem profunda. Eu escrevi um artigo sobre isso uns 20 anos atrás, está na internet. A ideia de... Professor, sim. Vou passar para a Marisa rapidinho, mas assim, você está achando que Deep Learning é uma coisa nova, né? A professora escreveu isso há 20 anos, né? Muito interessante. Maria Alice, eu queria só emendar no seguinte, o que tem dado resultado dentro do EAD, né? E o que é o EAD que dá certo? É um vídeo mais curto, é mais interatividade, é a gamificação? Nós temos exemplos dentro do Brasil ou fora aqui de gente que está acertando com EAD? Acho que eu passo essa pergunta para o Lito. Eu estou vendo que ele está querendo responder. Acabei de dizer que não tem um padrão dominante, não tem nada que tem sucesso garantido, entende? Tudo depende da disciplina envolvida, se é matemática, biologia, história, literatura, etc. Qual é o nível de maturidade educacional dos alunos, o attention span deles, a capacidade de ficar concentrando no assunto para poder fazer o deep learning, a aprendizagem e assim adiante. Entende? Não tem nenhuma garantia. Depende por que o telecurso tem tanto sucesso. Porque é uma mistura de bons redatores. Eu conheço o professor Marcos Formiga, que foi o superintendente do telecurso no seu grande momento de sucesso, década de 80. Ele selecionou os melhores professores das melhores universidades no Brasil a escrever conteúdo. Depois você aplica TV Globo, o padrão de televisão de TV Globo, com bons atores, bons scripts, música, um pacote absolutamente fantástico. Aí, o telecurso tem milhões de pessoas assistindo que não estão interessadas no diploma. É simplesmente porque é tão educativa e o aspecto de entretenimento ao mesmo tempo. Então, não há um padrão dominante. Temos que criar, experimentar, descobrir o que é bom para o povo brasileiro, para os aprendizes em diferentes níveis de aprendizagem. Muito bem. O que eu posso complementar aí, Gera, é o seguinte, o que eu acho que é uma educação à distância de sucesso é aquela que o protagonismo está com o aprendiz, né? Ou seja, usando as metodologias que eu chamaria aqui de ativa, mas o ativo para mim é quando o sujeito aprendente é aquele que mobiliza o seu conhecimento para resolver problemas. Então, a estratégia pode ser qualquer uma, pode ser Flipped Classroom, pode ser PBL, pode ser... Tem muitas estratégias aí, mas o importante é que ele desenvolva competências, né? Então, eu passo o foco é na aprendizagem, muito mais do que no ensino. E acho que outras coisas que são importantes que acho que a gente aprendeu é não emular a educação presencial no ensino online. Eu acho que a educação online ela tem muito mais recursos do que a educação presencial, que ela tem giz apagador, lousa e carteira. Então, por exemplo, é possível você fazer uma imersão na Grécia Antiga,
Então, como é que você faz isso na lousa ou no livro? Né? Não é possível, mas na tecnologia é possível. Então, isso que o professor Lito falou e que eu tinha falado sobre formação de professor, a gente está habituado muito a aprender teoricamente as coisas. A gente está pouco habituado a aprender fazendo. E isso é uma coisa que Piaget falou lá no início do século XX, né, que a aprendizagem significativa é aquela que a gente aprende fazendo. Então, veja só, se, por exemplo, quando eu tive aula de química no ensino médio, o professor desenhava as moléculas na lousa. Imagina quando é que eu ia imaginar que aquilo tem 3 dimensões e como é que ela se conecta, qual é a reação entre um elemento químico e outro. Então, isso é possível fazer por meio de simuladores. Então, a tecnologia, ela pode ampliar e muito a potencialidade de aprendizagem, né? Então, eu acho que aquilo que você consegue extrair daquela mídia é a melhor forma de você fazer educação à distância. Então, qual é a melhor mídia, qual é a melhor forma de se ler? Provavelmente deve ser o livro ainda. Então, essa é uma boa mídia para leitura. Qual é uma boa mídia para, então, assim, para imersão? É o uso de tecnologia, de software que estejam disponíveis. Então, eu acho que essa, para mim, é a melhor educação à distância, né? Aquela que vê o estudante como protagonista, aquele que usa o melhor do que cada mídia tem, né? E não emula o presencial, porque sempre quando a gente emula o presencial, ela fica enfadonha, ela não engaja o estudante na aprendizagem. Então, acho que esse engajamento é importante, não só, vamos dizer que não só na educação à distância, porque a gente está vendo que a educação presencial também não está tendo sucesso, né? Então, isso também precisa ser repensado, não só no nosso país, mas de uma maneira geral, no mundo todo. A educação pós-pandemia, ela tem que se repensar, tem que se replanejar, isso é uma coisa bastante importante de ser feita, aproveitar esse momento para olhar de fora, agora que a gente passou o susto, né, não que isso tenha amenizado a nossa dor, a nossa angústia, mas olhar um pouco de fora e pensar estrategicamente como é que a gente pode voltar com uma educação um pouco mais voltada para as necessidades desses novos estudantes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre novos paradigmas, já que a pandemia está aí. No momento que a gente grava isso, nesse momento, o governo do estado de São Paulo anunciou a volta às aulas a partir de 8 de setembro de 2020, né? Mas eu queria falar um pouco de avaliação, porque eu tenho conversado com secretários de educação municipais e eles falam, olha, não é o momento de avaliar, enfim, né? Mas eu conversei essa semana com uma pesquisadora, a Camila Carino, e ela falou, olha, eu indico o método que ela falou que é da participação, da evolução do aluno e, por fim, o resultado, né? Então, é PDR, participação e desenvolvimento, porque ela falou, no Brasil a gente não avalia muito o desenvolvimento. Você saiu daqui e foi para lá, né? Então, assim, você avançou. Então, não é, ela diz que a nota só de 0 a 10, as provas, precisam ser repensados. Eu queria a opinião de vocês, porque se na educação à distância é possível fazer uma avaliação. Começando com o professor, fica à vontade, professor. Eu prefiro deixar a Maria Alice. Então, vamos lá. Eu acho que depende do que você entende por avaliação, né? Porque eu digo o seguinte, a avaliação, ela é uma atividade humana. Eu levanto avaliando. Hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má, a pessoa é alta, a pessoa é baixa. Então, tudo isso é avaliação, a gente está avaliando o tempo todo. Então, quando a gente fala de prova, aí é diferente, né? Então, a gente está habituado a encarar a avaliação como prova, como exame, e sempre o exame de aprendizagem. Mas veja só, né? A avaliação, ela sempre não, né? Mas por muito tempo, desde Comênios, ela fazia parte da metodologia. Ou seja, o que é a avaliação? A avaliação, eu preciso saber se o aluno está aprendendo com aquela metodologia que eu estou utilizando. Então, a avaliação ela é dupla. Se da forma que eu estou estudando, eu estou alcançando o estilo de aprendizagem daquele sujeito. Senão, eu vou ter que mudar a forma de ensinar para que ele possa aprender. Porque todo aluno tem que sair da escola
aprendido, né? Esse é o produto da educação, o aluno aprendido. Então, e não é possível fazer isso sem avaliação. Agora, a gente tem a mania de falar em prova, e a prova sempre é seletiva, sempre é classificatória, e ela sempre tem o que você está falando aí da nota, né? Eu acho que, de fato, se for pensar na avaliação nesse sentido, não, né? Não, de forma alguma, e a gente precisa entender que a avaliação é um momento de aprendizagem também. Ela não é diferente da aprendizagem, ela é um momento de aprendizagem, que o aluno deve refletir sobre aquilo que ele conseguiu desenvolver, aquilo que ele não conseguiu desenvolver, quais são os pontos que ele precisa reforçar. Então, é mais uma autoavaliação e avaliação da metodologia de ensino para ver se está caminhando tudo bem. Agora, o importante agora é muito menos o currículo e muito mais quais as competências que os estudantes estão desenvolvendo agora. Então, ele está desenvolvendo a competência digital, ele está desenvolvendo a resiliência, ele está desenvolvendo a flexibilidade, ele está desenvolvendo a comunicação digital. Então, tem outras competências que ele tem desenvolvido agora, e eu acho que a gente precisa focar muito mais agora nessas competências do século XXI, ou as socioemocionais, do que as próprias competências curriculares. Porque, em termos curriculares, não vai ser possível cumprir o currículo que foi pensado, planejado para 2020. Não adianta. E a gente está vendo que as pessoas estão muito afetadas, sejam elas estudantes, sejam elas a família, sejam os próprios professores. Então, está todo mundo muito afetado com essa situação. E não é possível a gente não conversar sobre isso. Então, precisa conversar sobre isso. Nós estamos em um momento muito dramático, muito luto, algumas famílias enlutadas. Eu acho que nós todos estamos enlutados, porque mais de 50 mil mortes no país, nós temos que estar enlutados. Então, não é possível agora eu dizer, nada do mundo está acontecendo, vamos avaliar o que ele aprendeu em matemática, em ciências, em química e em biologia, né? Eu acho que a gente precisa reformular também a ideia de avaliação, e principalmente nesse momento. E o que é importante, né? Então, assim, vamos focar naquilo que é importante, naquilo que é cirurgicamente importante no currículo, mas, por outro lado, todas essas outras competências que estão sendo desenvolvidas e precisam ser olhadas, são atividades humanas, e a gente precisa olhar também para isso como desenvolvimento de competências e competências necessárias para viver nesse mundo. Maria Alice, queria só emendar mais uma perguntinha para você. Qual é o perfil do aluno que irá se destacar em um mundo educacional online, né? Eu conversei recentemente com um empresário, ele falou assim, olha, o pessoal, eles nem querem muito carteira assinada, essa juventude aqui. Eu pagava direitinho, de repente ele falou, não, peguei um outro projeto aí de tecnologia da informação, vou trabalhar 3 meses, depois vou viajar, né? E juntando a isso, assim, os MOOCs que a gente falou, assim, é uma avalanche de curso que se pode fazer. Não teria que ter uma curadoria para que a gente incentivar essa garotada a um caminho, né? Porque me parece que quanto mais opções, mais difícil de escolher, né? Então, a minha pergunta é, qual é o perfil do aluno que vai dar certo, que vai pegar essa onda boa? Eu acho que é esse que vai trabalhar 3 meses e vai viajar o resto do ano. Brincadeira. Eu conheci, mas é bem interessante, que isso é cultural. A gente está habituado a ter 1 mês de férias por ano, etc. Mas eu conheci um professor na Austrália, e ele trabalhava durante 2 anos ou 3 anos e ficava 1 ano viajando. Tanto é que ele disse, olha, no próximo ano eu vou fazer a América Latina. Então, isso é muito comum. Depois ele volta, ele tem o mesmo emprego na escola. Ele não tem problema de se reempregar, né? Mas eu acho que a gente está aí com um perfil de jovem bastante diferente, né, no mercado de trabalho. Então, a gente aceitava muita coisa, a gente queria estabilidade, né, onde estava. E esses jovens, eles já são assim, né? Eles querem, eles são muito mais, são movidos por propósito, não necessariamente estabilidade, né? Então, é um jovem bastante diferente. Agora, eu gostaria, né, um desejo, então, eu vou dizer, que esse jovem fosse mais solidário, coisa que está se perdendo na humanidade, que ele fosse solidário, que ele fosse mais humilde até, eles estão acima
da experiência, por exemplo, eles estão acima de valores, então eles se põem um pouco acima de problemas, né? E eles não querem muito resolver problemas, então eles evitam conflito. Então eu acho que aqui essa juventude, ela precisa ter, eu acho que conhecimento sim, porque acho que isso tem sido bastante desvalorizado. Quando o professor Lito fala do deep learning, e eu vou usar um outro professor que é nosso amigo, que é o professor Valente da Unicamp, que ele diz que essa geração é a geração crepe. Crepe quer dizer que ela se espalha, mas ela é fina, né? Então não tem nada de deep. Ela sabe um pouco de tudo e muito e nada de muito, né? Ou seja, é muito superficial e com pouca profundidade. E parece que isso tem dado resultado, né? Mas eu gostaria que essa juventude se voltasse um pouco mais para os aspectos da solidariedade, da humanidade, da humildade e do próprio conhecimento, valorizar o conhecimento, que eu acho que ele tem se perdido também aí entre os valores dessa juventude. A Lito quer falar também. Lito, vou pedir para você chegar um pouquinho para a sua direita, para você não sair da tela, um pouquinho mais para a direita, para o telespectador acompanhar você. Ótimo. E a gente está caminhando para o final, mas eu quero que você fique à vontade para suas considerações finais, mas também falar sobre o seguinte. Olha, uma pesquisa que eu fiz revela que 42% dos alunos podem abandonar faculdades privadas devido à falta de emprego e outras questões econômicas, né? Você acha que é possível oferecer, talvez, o ensino, a educação à distância, poderia oferecer uma proposta nesse atual momento que o país vive para tantas pessoas que vão abandonar as universidades no momento em que a maior parte das universidades públicas, por exemplo, as particulares estavam mais preparadas com o ensino à distância do que as próprias universidades públicas, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Uma coisa que é pouco discutido no Brasil é o fato de que as pesquisas no primeiro mundo industrial, que é válido para o Brasil também, é 50% das pessoas que formam em faculdades acabam não praticando a profissão durante o resto das suas vidas economicamente ativas. Eles mudam para 5 ou 6 outras ocupações, que joga uma certa dúvida sobre o que estamos fazendo. Se a gente, professores universitários, olhando a meninada que está na sua frente, 50% deles não estarão praticando as coisas que você está ensinando, realmente joga em questão muito o que nós estamos fazendo. E eu acho que o que nós vamos ver daqui em diante é muito mais voz do aluno, né, escolhendo coisas do currículo que ele ou ela quer, entende? O aluno vai dizer, como eles dizem com o MBA, o MBA perdeu seu charme. Por quê? Porque as instituições que ofereciam MBA diz que o curso é isto, é 1 ano, 2 anos, você vai ter disciplina A, B, C, D, E. E os alunos chegaram à conclusão, mas por que eu vou gastar 2 anos do meu tempo quando a metade das disciplinas sendo oferecidas para mim não me interessa? Não, eu vou atomizar as coisas. Eu só quero fazer essa disciplina, que vamos ter micro-credencial. Essa disciplina, aquela disciplina, mas não isto. Então, as universidades vão ter que se reorganizar. Nessa área, instituições de pequeno porte, não daqueles de grande porte, tem muito mais flexibilidade. Se eu fosse diretor de uma instituição de ensino superior, ou de ensino básico também, de pequeno porte, eu ficaria muito feliz, porque eu posso ser mais ágil do que meus concorrentes de grande porte, que são mais mastodônticos, entende? Que se mudam com uma velocidade glacial. Entende? Então, eu acho que nós vamos ver muita mudança, micro-credenciais, em que o aluno tem um certificado para uma disciplina, ou um grupo de disciplinas que ele fez, e talvez ele não terminou o bacharelado ou o mestrado, mas ele tem um currículo que tem peso. E, finalmente, deixe eu dizer, eu estou prevendo
uma renascença da renascença. No tempo da renascença, século XV, XVI, se você morava na Itália e queria estudar com Erasmo do Rotterdam, lá na Holanda, você tinha que ir lá e ficar lá 1 ano, 2 anos, etc. Se você morava no Reino Unido e você queria estudar com Pascal, você tinha que ir até a França, etc. Hoje em dia, usando a internet, a gente pode fazer esses estudos, especialmente para alunos mais avançados, mas podemos fazer isso com alunos mais jovens também. Vai ser uma ocupação para professores que estão sendo demitidos pelas grandes universidades, como nós vimos no jornal hoje. 300 alunos sendo demitidos por uma instituição por causa da educação à distância, etc, etc. Então, podemos ter uma renascença de aprendizagem, o que você chama de curadoria. Você usou o termo curadoria dessas ofertas, um retorno para a renascença, usando essas novas tecnologias, e não para um título. Seria para estudar com fulano de tal, que está no outro país, mas ele é o grande bambambam daquela área, e quando você termina de escrever a monografia para ele, ele vai emitir. Não a instituição, ele, o estudioso individual, vai dizer: fulano de tal passou 6 meses, 1 ano comigo, escrevendo monografia tal, que eu achei muito bom. Carimbo, ele, do estudioso, assina, isso vai no currículo vitae, junto com os outros títulos institucionais. Então, eu estou vendo... Ok? Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito Frederick Michael Lito pela sua participação. Foi muito interessante conhecer toda essa história e a sua luta durante todo esse tempo. Passar um minutinho para a Maria Alice. Muito obrigado, Lito, pela sua participação. E a Maria Alice, isso que ele falou, não, Maria Alice, é um filtro que, se 50% dos alunos que se formam não seguem a profissão, imagina quantos vão ficando pelo caminho, porque no EAD... eu vi, por exemplo, no MIT, um curso que eles abriram, 150 mil pessoas se inscreveram, 7 mil se formaram, né? Qual é o futuro da educação, em poucas palavras, aí, que a EAD pode nos ajudar no Brasil? O Solito falou há pouco, né? Ela sai do porão nesse momento de pandemia e ela passa a ser uma educação mais valorizada, por incrível que pareça. Então, acho que a educação à distância, que faz quase um século que está no país, ela tem o que ensinar agora para a educação remota. Então, vamos olhar para a educação à distância de uma outra forma, com muito menos preconceito, porque ela tem a contribuir principalmente nesse momento. Então, acho que essa talvez seja a forma que a gente está vendo, né, de sair do fundo do porão e vir à tona e poder contribuir com isso. Né? Então, acho que essa é a grande contribuição, porque a educação à distância, ela já percorreu um longo caminho aí, principalmente no ensino superior, e ela tem bastante a ensinar para a educação básica. Muito obrigado aos meus convidados de hoje, que falamos sobre a educação à distância. Vencemos todas as barreiras tecnológicas e conseguimos chegar até o fim. Talvez venha aí o 5G, não é, Maria Alice? Aí a gente vai... Mas isso é conversa para outro programa, mas passou muito rápido. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, professor, e a você que nos acompanhou aqui. Fique com a gente sempre, mande as suas ideias no Ideias e Debates, que a gente vai trazendo aqui conforme vocês vão demandando. Muito obrigado e até a próxima edição.